Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um módulo do nosso curso sobre Mendeley. Hoje nós vamos falar especificamente das funcionalidades online. Eu acredito que vocês tenham feito a atividade da nossa última aula, do último módulo, que era criar uma conta no Mendeley. Então, hoje nós vamos navegar um pouquinho por essa interface online, para vocês conhecerem as funcionalidades, verem o que ela oferece e irem começando a editar o perfil de vocês, acompanhar interesses e utilizarem outros recursos do Mendeley. Então, o primeiro passo é clicar aqui em seguir. Colocar o e-mail de vocês. O meu é esse, meu e-mail institucional. A senha que vocês cadastraram. E aí vocês vão fazer login no perfil de vocês. Como eu já tenho meu perfil no Mendeley há um tempo, vocês podem ver aqui do lado que eu já faço parte de vários grupos. Esses são os grupos do Mendeley. É parecido com grupos de Facebook, com comunidades do Orkut, para quem teve Orkut. Aqui no meio eu tenho uma espécie de timeline, em que ele já me sugere pessoas para seguir, pessoas com base nos meus interesses, na minha área de pesquisa. E mostra as últimas postagens dos grupos que eu integro. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo para Mendeley Advisors, né, um grupo fechado só para quem é advisor. E aqui são mostradas as postagens mais recentes. Ele vai me mostrar também aqui de novo sugestões de quem seguir. E vejam que são pessoas do mundo todo, tá? Vocês não precisam seguir tudo que ele recomenda, né? Façam um filtro, porque às vezes ele leva em consideração a sua área do conhecimento. Por exemplo, ciências sociais aplicadas. E é muito amplo. Vai ter gente de vários cursos e você só quer seguir, por exemplo, pessoas da área de administração. Então, se ele faz uma sugestão, vá no perfil da pessoa, veja se é interessante para você seguir ou não. Aqui você navega, né, e vai vendo as atualizações. Esse é o feed. Aqui eu também posso realizar postagens que vão aparecer para as pessoas que eu sigo, que me seguem, né? Então, eu posso, por exemplo, compartilhar um texto que eu achei interessante, a imagem de uma atividade que eu realizei na minha biblioteca, por exemplo, uma pergunta que vai aparecer para todos os meus seguidores. Você pode, inclusive, marcar as pessoas, colocar arroba e marcar pessoas. Vou fazer aqui uma postagem para vocês verem. Preparando. Que eu botei arroba, comecei a digitar, apareceu o nome da Juliana Lima. Clico em post. E vai aparecer aqui, ó. Preparando o tutorial do Mendeley junto com a Juliana Lima. Quem me segue pode dar um like, pode comentar e pode compartilhar essa postagem. Compartilhei uma coisa, mas foi por acidente, tem um errinho de português, enfim, por algum motivo quero deletar, vai aparecer para mim aqui a opção delete. Eu venho e apago esse post. Pronto. Vejam que é muito parecido com outras redes sociais. Quem assistiu a palestra sobre mídias sociais e identificadores de autor na semana de metodologia, viu essa funcionalidade, viu essa parte de mídias sociais. Outra coisa importante de vocês fazerem no Mendeley é editar o perfil de vocês. Então, vocês vêm aqui clicam no nome de vocês, né? No meu caso, Isabel. E vocês têm acesso, deixa ele atualizar, tem acesso ao perfil de vocês. O nome, titulação, cargo que vocês exercem, a instituição, que vocês podem sempre estar editando aqui. Não sou mais graduada, sou mestre em alguma coisa, doutor em alguma coisa. Venho aqui editar, clico, abre o campo, eu edito e clico em salvar.
Aqui já tem o número de publicações que eu vinculei ao meu perfil, tá? Aqui do lado tem os identificadores de autor, então eu tenho o ORCID, que eu vinculei. Não tenho Scopus, por isso que não tem. Quero editar? Só clicar no botãozinho Edit. Cadastrei também minhas áreas de interesse. Vejam que eu cadastrei em inglês e em português. Em português porque é minha língua materna e em inglês porque é uma língua internacional da ciência, né? A língua franca da ciência atualmente é o inglês. Então eu cadastrei aqui informação, information, mídias sociais, social media. Vocês podem fazer isso, ou podem cadastrar só em inglês, ou podem cadastrar só em português, ou minha área do conhecimento tem muitas pesquisas que são publicadas em francês, então vocês cadastram também os termos em francês. Porque isso vai ajudar na exibição das atualidades do seu feed, nas recomendações também, então tentem manter isso atualizado. Tem aqui um pequeno about, que eu escrevi o meu também em português aqui e em inglês. Fiquem à vontade para fazer o mesmo ou não, ou utilizar outra língua que seja uma língua importante na sua área do conhecimento. Aqui embaixo tem os meus seguidores e quem eu estou seguindo. Aqui no meio, nessa parte aqui, ó, tem uma espécie de mini currículo, né? Então, tem a minha experiência com editoração, como eu nunca trabalhei como editora de periódicos, nem nada do tipo, tá em branco. E tem as minhas publicações. E aqui, embaixo, vocês veem quantas pessoas leram, viram esse meu trabalho, se tem alguma citação. Tem aqui a parte de estatísticas, mas essa parte de estatísticas, como esse próprio quadradinho aqui já diz, elas só estão disponíveis para as publicações indexadas na base de dados Scopus. Como eu não tenho nenhuma publicação indexada lá, então essa parte de estatísticas não vai estar disponível para mim. Sempre coloquem os coautores de vocês, tá, gente? Sempre, sempre, sempre. As minhas aqui eu tô mostrando da mais recente para mais antiga, mas você pode mudar da mais antiga para mais recente, colocar em ordem alfabética. Você que escolhe. E depois aqui abaixo das minhas publicações tem a minha experiência profissional e o meu histórico de formação acadêmica. Sempre quero editar, clico no lápis, tá? Isabel, inseri os dados e eu quero saber como é que esses dados vão aparecer para as pessoas. Então, você clica aqui em How does my profile look to others? Que o Mendeley vai mostrar para você uma versão do seu perfil público. Então, se eu acessar o seu perfil, eu vou ver desse jeito. Vou ter a opção de lhe mandar uma mensagem, de lhe seguir. E vou ver só os campos preenchidos. Eu não vou ver os campos que, para mim, lá aparecem em branco. Isso não vai aparecer para os seus seguidores, tá? Só aparece o que você preencheu. Conferir, tá legal, tá bacana. Volto aqui pro meu perfil. Se quiser editar alguma coisa, se não quiser. Então, esse é o perfil de vocês. Coloquem uma foto, coloquem o nome de vocês, tá? Tentem mantê-lo atualizado. O Mendeley, ele compartilha informações com outras plataformas, como o ORCID, como a Scopus. Então, se você tiver esses identificadores, se você tiver acesso a esse tipo de ferramenta, agregue, porque tanto vai fazer com que a pessoa saiba que você realmente é a Isabel que ele está procurando, ou a Maria ou o João que ele está procurando, porque vai ter o seu número ORCID, né? E o ORCID está muito atrelado a essa questão de identificação do autor, de garantir que a pessoa que eu estou citando realmente é a autora daquele trabalho, realmente é quem eu estou pensando. E no caso do Scopus, você também vai ter a questão de métricas. Então, mantenham o perfil de vocês atualizado. O meu perfil tem esse símbolozinho aqui vermelhinho, esse lacinho bonitinho, porque eu sou Mendeley Advisor. No perfil de vocês isso não vai existir, tá? Mas essa vai ser a única diferença entre os nossos perfis, as nossas funcionalidades. Sempre que vocês encontrarem alguém que tem esse lacinho aqui do lado da foto, é porque ele é Mendeley Advisor, tá bom? Library é biblioteca, né?
E essa aqui é a versão online da biblioteca de vocês, onde vocês vão salvar as referências e, eventualmente, os PDFs ao qual vocês tiverem acesso de alguns trabalhos e quiserem salvar online, tá? Aqui ele já me deu boas-vindas, já disse aqui como é que eu posso adicionar documentos, já falou que eu posso instalar um plugin para acessar online. Essa parte de plugins a gente vai ver mais para frente, mas vejam que já está disponível para vários navegadores, tá? O Mendeley tem essa vantagem, ele é compatível com vários navegadores diferentes. Você não precisa estar usando só o Chrome, ou só o Mozilla, ou só o Internet Explorer para acessar. Ele funciona com todos eles. E também tem plugin, por exemplo, quem usa Word vai ter plugin para Word. Quem usa LibreOffice vai ter plugin para LibreOffice. Então, facilita um pouco a vida das pessoas. Como eu estou acessando aqui, ele já me mostra, já dá algumas dicas. Ah, se eu quiser adicionar um documento na minha biblioteca, eu venho aqui no botãozinho Add. Aqui do lado estão as minhas pastas, né? Então, que é Organize. Você cria pastas para salvar de modo mais organizado, separado, as referências que você vai adicionando ao seu perfil. E aqui, ele já dá uma dica para eu fazer o download do Mendeley Desktop. Isabel, mas tem uma biblioteca online que eu salvo as minhas referências, que eu tenho acesso a várias funcionalidades de gerenciador de referências, e eu ainda tenho que instalar uma versão desktop. Para o Mendeley, isso faz muita diferença, você instalar. Porque quando você instala a versão desktop, você tem acesso a mais funcionalidades. E aí, você vai conseguir fazer um uso melhor, mais amplo daquela ferramenta. Se você usar só a versão web, você basicamente só vai conseguir organizar seus documentos, fazer algumas anotações, grifar. Com a versão desktop, você consegue fazer muito mais coisas. Então, você cria o seu perfil online e instala a versão desktop, tá? Que vai ser apresentada no próximo módulo, tá? Nos módulos seguintes. Então, não se assustem, ela é bem fácil de usar também, assim como a versão online. Só uma explicaçãozinha. Então, a minha, né, como eu já tenho meu Mendeley há um tempinho, já tenho vários documentos adicionados aqui. Vejam que eu uso essa função aqui, Create Folder, né, criar uma pasta. E fui criando pastas relacionadas a meus temas de interesse. Então, eu tenho uma pasta para biblioteconomia. Aí, se eu quero ver só os artigos, os documentos relacionados à biblioteconomia, eu clico nessa pasta. Aqui, tem 3 documentos nessa pasta. Referência. Tem 8 documentos dentro dessa pasta. Quero ver todos os documentos que eu adicionei no meu perfil. Vou em All Documents e ele mostra tudo, independente de pasta, tá? Isabel, tem como eu adicionar PDF? Tem sim. Vejam aqui que alguns dos artigos que eu tenho, alguns dos trabalhos que eu adicionei, eles têm esse íconezinho aqui, ó, PDF do lado. Significa que além dos dados de referência que vão me ajudar a gerenciar as referências, quando eu clico em cima do trabalho aparecem aqui, eu posso editar, né? Posso acrescentar uma URL, por exemplo, mudar um ISBN. Eu também tenho aqui o PDF. Se eu clico em cima desse ícone PDF, que fui eu que carreguei no meu Mendeley, eu tenho um espacinho de memória para fazer esses acréscimos. Ele abre, eu escolhi logo um livro, né? Então vai demorar um pouquinho mais para abrir, porque o documento é maior, mas tudo bem. Ele abre e eu consigo consultar online de onde eu estiver. Isso é muito legal. Então eu consigo, estou na faculdade, posso ir lendo aquele texto que o professor pediu para fichar. Estou em casa, continua a leitura no mesmo arquivo. E não é só ler, você vai poder grifar as partes que você acha interessante. Então, por exemplo, gostei aqui desse trechinho, eu venho, seleciono e aparece aqui esse quadradinho, ou para comentar, ou para grifar. Grifou. Então, eu já posso fazer uma espécie de fichamento, grifando os trechos que eu considero mais importantes. Achei aqui outro trecho importante. Eu estou grifando aleatoriamente, tá, gente? Vocês não reparem, não. Quero fazer um comentário. Adiciono uma nota. Perguntar ao professor
sobre essa questão. Nada vai condizer com nada, né? Mas tudo bem. Posso, inclusive, mudar a cor. Eu quero que os meus grifos, que são só grifos, sejam amarelos, e os meus grifos que têm um comentário sejam azuis, né? Posso fazer isso, e aí quando eu for grifar lá na frente, já fica de outra cor. Posso mudar aqui em cima também. Deixa eu sair dessa página aqui que já tem milhares de coisas. Então, venho aqui. E aí, o grifo já ficou azul. Posso fazer de várias cores, tá? Quero visualizar minhas notas. É só ir lá onde eu grifei. Gente, onde foi que eu grifei? Ops. E acessá-las. Ops, passei de novo. O legal de você acessar com o mouse aqui, o mouse do teclado, é que você se atrapalha às vezes. Pronto, eu clico e tá aqui, perguntar ao professor sobre essa questão, tá? Isso feito, né? Já li um pedacinho que eu queria. Fecho aqui o Mendeley. Posso passar para outro texto e vou ter as mesmas funcionalidades. Carregando. E aí, notem que a configuração ficou. Eu tinha deixado o marcador com azul e levou para o outro documento. Esse documento que eu quero grifar de rosa. Então, eu grifo aqui de rosa. E vai ficar rosinha, tá bom? Fecho aqui, vamos ver mais funcionalidades do Mendeley. Gostaram das funcionalidades? Mas para poder utilizá-las, vocês têm que adicionar conteúdo na biblioteca de vocês. Como é que faz isso? Então, vocês vêm aqui no botão adicionar. Tomem cuidado para não ter nada marcado aqui, porque se eu marcar, por exemplo, esse artigo aqui, e eu for para adicionar, o Mendeley vai entender que eu quero adicioná-lo a uma pasta que já existe. Então, sempre vejam se está tudo desmarcadinho. Venho aqui no adicionar e vai te dar opções, né? Se você quer importar a partir de mecanismos de importação. Se você quer importar um documento, quer criar uma nova pasta ou quer realizar uma entrada manual. Vou mostrar aqui como é que faz uma entrada manual. Cliquei lá, abriu aqui no meu lado direito. Eu escolho o tipo de documento. Por que eu tenho que escolher o tipo de documento que eu estou adicionando? Para que quando eu for usar lá o meu Mendeley Desktop, quando eu for usar o meu plugin no Word ou no LibreOffice, a referência ela saia no formato correto ou mais próximo do correto. Se eu cadastrar um artigo e disser que é um livro, ele vai pegar aqueles dados e vai montar a referência de um livro, e não no formato artigo, ok? Eu vou usar aqui livro. Título. Introdução a biblioteconomia. Autores. Vejam que ele já diz que eu tenho que colocar o último nome primeiro e depois os prenomes. Então, sobrenome, vírgula, prenomes. Fonseca, Edson Neri. Se eu quiser, eu posso adicionar um resumo. Ano de publicação, 2007. 150 páginas. Cidade, Brasília. Edição é a segunda. Editor. Quando vocês estiverem cadastrando um formato, tentem pensar no tipo de norma, na norma que vocês mais utilizam. Por exemplo, no Brasil, o padrão é o ABNT. Então, se as suas referências vão ser geradas em ABNT, quando você estiver usando o plugin ou quando você estiver usando o Mendeley Desktop, pense quais são os campos obrigatórios para aquele formato dentro da ABNT. No caso de livro, que é aqui o nosso exemplo, é o título, o autor,
edição a partir da segunda, ano, editor e o local. Então, é autor, título, edição, lugar, editora e ano. Você vai ter que preencher esses campos para que a sua referência ABNT fique correta, ou pelo menos o mais próximo possível do correto. Vocês vão ver, e quem já tem experiência com outros editores outros gerenciadores de referência sabe disso, que as referências nem sempre ficam perfeitas, mas ficam muito próximas disso e ajudam bastante. Enfim, vocês têm aqui, né, os campos básicos. Posso acrescentar ISBN? Posso. Se tivesse disponível online, poderia colocar o link? Poderia. Aqui eu vou trabalhar só com os campos básicos. Preenchi, vi que está tudo escrito direitinho, clico em salvar. E apareceu aqui, ó, na minha lista, que os dados que eu cadastrei. Se eu tivesse um PDF desse livro, eu poderia vir aqui, ó, clicar e fazer o upload desse livro. Eu não tenho, mas eu vou botar aqui só um PDF qualquer para vocês verem como funciona. Tá fazendo o upload e já aparece aqui, ó, o PDF. Quando eu clico nele, vai carregar, está carregando, abre. Aqui, e aí eu consulto o material. Fácil, né? Eu adoro essa funcionalidade, ajuda muito. Porque às vezes você está, por exemplo, no laboratório de informática da sua instituição. Então você já vem, já faz uma pesquisa, já salva. Quando você chega em casa, você consulta. Se não tiver pendrive, se não tiver a ferramenta instalada, o Mendeley Desktop instalado no computador, você já consegue ir salvando e mantendo atualizada a sua biblioteca. Dando continuidade às funcionalidades do Mendeley, vamos para o Suggest. O Suggest é um pouco parecido com o Feed, né? Ele vai sugerir tanto pessoas para você seguir aqui do lado, quanto artigos. E esses artigos vão ser sugeridos com base no seu perfil de interesse que você cadastrou, então nos seus interesses de pesquisa, e nos artigos que você adicionou à sua biblioteca. Então, se você tem interesse em biblioteca universitária, ou em gestão de pessoas, ou em nanotecnologia, mantenha os seus interesses de pesquisa, mantenha a sua biblioteca atualizada para que o Suggest funcione. Ah, tem esse artigo aqui que eu acho legal, eu só clico no botão Add to Library, que ele vai ser adicionado à minha biblioteca. Aí ele já pergunta em qual pasta eu quero salvar. Ah, eu quero salvar na pasta de referência. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Referência, salvar, pronto. Se eu for lá na minha biblioteca, ele vai estar. Tem aqui a opção de mostrar artigos semelhantes, tipo, gostei desse artigo, quero ver outros parecidos com ele. Eu clico aqui e o Mendeley me mostra artigos semelhantes ao que eu acabei de adicionar. Facilita muito a vida de quem precisa realizar levantamento bibliográfico ou de quem quer ficar atualizado mesmo, saber o que está sendo produzido, citado na sua área. Aqui a parte de estatísticas, stats, que eu não vou ter porque eu não tenho perfil no Scopus, mas quem tiver vai aparecer aqui as suas estatísticas. Ele mostra inclusive pessoas com nome parecido com o meu, mas como nenhuma sou eu, né? Vamos para a frente. Grupos. Grupos é uma outra funcionalidade interessante para você se manter atualizado, acompanhar discussões. Você pode participar de quantos grupos você quiser. Aqui eu estou em vários relacionados a Mendeley. E você pode criar o seu próprio grupo, né? Basta clicar aqui no botão Create a New Group. Vou entrar aqui no Bibliotecas Universitárias, que é um grupo que eu sou administradora. E vejam que se parece muito com a interface de perfil. Então, você pode compartilhar notícias de eventos, compartilhar trabalhos relacionados àquele tema. As pessoas que participam do grupo também podem compartilhar trabalhos. Então, é uma forma de interação. Você pode criar discussões. Ok? Isabel, como é que eu encontro grupos? Como é que eu encontro pessoas? Tem aqui essa opção Search, buscar ou pesquisar. E você tem, quando você clica nela, abre esse quadradinho aqui
em que você pode pesquisar papers, no caso, artigos, e aí você bota uma palavra aqui, né? Meus exemplos aqui vão ser todos relacionados à minha área. E aí ele pesquisa papers que tenham aquele nome, pessoas. Então, por exemplo, eu quero pesquisar aqui Juliana Lima. Digito o nome e ele mostra todas as Julianas Limas ou grupos. Biblioteca. Pesquisar. E aí ele mostra todos os grupos do Mendeley. Aqui ele ainda está me mostrando a versão antiga, porque esse layout do Mendeley está sendo atualizado, mas você já pode ver com o layout novo, que eu acho mais bonitinho, inclusive. Né? E aí ele mostra os grupos. Aqui no Search também tem a opção de suporte, né, de ajuda. Então, se você esqueceu a sua senha, que é até o exemplo que ele dá aqui. Você pesquisa aqui. E ele te leva lá para a parte de suporte, onde você vai encontrar informações sobre. Últimas 3 abas do Mendeley. Compartilhamento de dados brutos. Que é o Mendeley Data. Aqui é para quem trabalha com... Como é que eu posso explicar? Com pesquisa que quer compartilhar seus dados. Por exemplo, você realizou um grande número de entrevistas ou aplicou muitos questionários online. Você analisou esses questionários, deu origem ao seu trabalho, mas você quer disponibilizar os dados brutos, o conteúdo sem a análise, as respostas aos seus questionários, para que as pessoas possam verificar a sua análise, possam reaproveitar em outras pesquisas. Então, você pode utilizar essa parte aqui do Mendeley Data para compartilhar a sua pesquisa, tá? Só você vir aqui embaixo, Start Uploading, e aí você vai colocar o arquivo em que estão esses dados, que pode ser uma planilha do Excel, pode ser um documento do Word, ele suporta vários e vários formatos, tá, gente? Outra funcionalidade do Mendeley, essa parte aqui, Careers, ou carreiras, em que são anunciadas vagas de emprego nas mais variadas áreas do conhecimento aqui, né, separadas por disciplina, ao redor do mundo. Então, se você está procurando oportunidades de emprego em outros países, vem aqui e procura sua área do conhecimento, por exemplo, química. Vou poupar vocês do meu inglês ruim, tá? E aí você vê aqui os salários, as bolsas, e pode ver os detalhes para se candidatar e tal. Nunca experimentei, né? Mas aí, quem sabe, você não descobre um novo caminho. E tem essa aba aqui que é recente, que é a de financiamento, que é similar à aba de carreiras. Também é organizada por áreas do conhecimento. Elas também são oportunidades de financiamento para pesquisa ao redor do mundo. É uma aba nova, eles lançaram, acho que tem uns 2 meses mais ou menos. Mas pode ser interessante, né, para pesquisadores. Aqui já tem tipo uns destaques, né? Então, da mesma forma, você clica na sua área de interesse. E aí ele vai carregar aqui, você vai ver as oportunidades de financiamento, de parceria, os concursos que estão abertos. Deixa eu voltar aqui para o feed. Aqui, como eu tinha mostrado no começo, é o feed, né? Então, sua timeline, a sua TL. E vejam que já atualizou, já são outras pessoas que ele está me sugerindo para seguir, já são outros artigos que estão aparecendo. Então, gente, é basicamente isso. Quero acessar um grupo, não quero ir lá em grupos, também posso vir aqui e clicar e acessar o conteúdo de um grupo específico num layout mais moderno. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Teve algo que vocês não entenderam, é só me perguntar. Eu acho que o que mais chamou a atenção, com certeza, foi aqui a parte de library, de poder
acessar online, de poder grifar, de poder fazer anotações. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre como atualizar a biblioteca de vocês quando estivermos no Mendeley Desktop. Ele, inclusive, tem mais funcionalidades do que o Mendeley Online. Mas é basicamente isso. Estou aqui no Library só para mostrar para vocês aqui o livro que eu introduzi e o artigo que eu acrescentei quando a gente estava aqui vendo o Suggest. Então, aparece, como o meu está organizado do mais recente, ele aparece aqui no topo. O Mendeley é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, usem o espaço dos comentários. Não tenham vergonha de perguntar, que eu explico para vocês, tá bom? Eu ou qualquer outro dos tutores aqui do curso. E aí, vou deixar uma tarefinha bem fácil para vocês fazerem, muito fácil, que é, além de atualizarem o perfil de vocês, né, clicarem aqui no nome de vocês, no meu caso, Isabel, e atualizarem o perfil de vocês, quem tiver ORCID, inserir ORCID, quem já tiver publicado alguma coisa, inserir as suas publicações, criar uma about, vocês vão ter que seguir os tutores do curso, no caso, me seguir a Juliana Lima e seguir o Edvander. Nós três temos perfil no Mendeley, os três têm foto no perfil, então vocês não correm o risco de seguir a pessoa errada. Então, vocês vão me seguir e podem também seguir colegas de curso, se os encontrarem, podem já ir seguindo pessoas da área do conhecimento de vocês, tá? Quem, assim, já tiver curioso para conhecer o Mendeley Desktop, pode vir aqui, clicar na setinha e vir na parte de Download Mendeley e já instalar, porque vocês vão precisar do Mendeley Desktop para a nossa próxima aula. O Edvander vai revisar isso com vocês, mostrar direitinho como é que instala, mas, ó, quem já quiser se adiantar, já dou a dica. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nos vemos ao longo do curso, em outras atividades, na parte de tirar dúvidas. Prestaram atenção na tarefa, né? Seguir a gente, atualizar o perfil e quem quiser instalar o Mendeley Desktop. Nos vemos mais adiante. Beijos para todos e sempre que forem sair do Mendeley Online, cliquem em Logout. Tchau!